Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui para a gente resolver a revisão do Sigma, primeiro ano. O conteúdo que cairá na prova será lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou fazer uma pequena revisão do conteúdo antes de fazer as questões, mas eu queria pagar um breve sapo aqui, né? Para dizer o seguinte: esse conteúdo ele está extremamente simplista na prova. A revisão que eu passei, ela está completamente coerente. Se você conseguir fazer aqui, a prova está tudo fácil. Mas o que eu tenho percebido como professor é que não depende só de mim. Por mais que eu tenha boa vontade, esforço, eu acho que precisa que você se empenhe, tente fazer. Tá bom? Mas ninguém merece ficar vendo vídeo pra escutar sapo que já escuta na sala de aula. Beleza? Então vamos lá. Antes disso, né, como eu falei pra vocês, o conteúdo, ele é o conteúdo de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Mas o que é um lançamento horizontal? O lançamento horizontal, ele é um movimento composto de dois eixos. O eixo X, que é o eixo na horizontal, e o eixo Y, na vertical. Seguinte, o que acontece em cada um desses dois eixos? Se você lembrar um pouquinho antes, a gente viu na seguinte ordem de progressão. A gente começou vendo queda livre, depois a gente viu o lançamento vertical, agora o lançamento horizontal e por fim o lançamento oblíquo. Cada um deles tem as suas características. A queda livre era um movimento que acontecia só no eixo Y. O lançamento vertical também. O lançamento horizontal é o primeiro movimento que compõe dois eixos. Então, ele é um movimento composto. Seguinte, quando eu tenho dois vetores de velocidade, eles têm que se somar. A gente vai encontrar a soma lá por meio do triângulo, Pitágoras, enfim. Só que acontece o seguinte: no lançamento horizontal, ele tem uma característica, que é a característica inicial do lançamento horizontal é que a velocidade inicial no eixo y vale zero. Então, por exemplo, se eu tenho esse tipo de lançamento aqui, eu tenho um v0x aqui, que é diferente de zero. Só que o v0y aqui é zero. Então, v0y é igual a zero. O que acontece? Conforme o tempo vai passando, por exemplo, a trajetória da bola vai ser algo assim. Quando a bola chega nesse ponto, o v0y continua diferente de zero. V0x, perdão. Ou melhor, além de colocar que ele é diferente de zero, eu vou colocar que ele é constante. Só que agora, o eixo y, ele já não é mais zero. Ele vai receber uma componentezinha para cá. Então, tá aqui, um componente para cá. Então, v0y é diferente de zero. Por que a velocidade do nada ficou maior? Porque no eixo y você tem a atuação de uma aceleração constante para baixo, que é a aceleração da gravidade. Então a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. Então, resumindo, o corpo ele vai acelerando cada vez mais aqui, até chegar no chão. Quando ele está prestes a chegar no chão, ele vai ter o máximo das duas componentes, ou seja, ele vai ter um componente para cá, v0x, e um v0y para cá. Qual é a velocidade que ele chega no chão? Isso é uma velocidade v0. Opa, desculpa, eu coloquei v0 aqui, mas não é zero, né, galera? Não é mais zero aqui, zero é só o inicial. Então, vx, vy vai ter um v, tá bom? Ok, e quais equações que a gente utiliza para cada um dos casos? Bom, no eixo x, se você reparar, por várias vezes eu falei que a velocidade era constante. Então, no eixo x, a gente tem o que a gente chama de MRU. E no eixo y, a velocidade não é constante, ela aumenta, né, por conta da gravidade. Então, a gente tem um MRUV. Quais equações eu vou utilizar para cada um dos eixos? Do MRU, a gente só vai utilizar uma equação. Eu vou fazer de cores diferentes aqui, o eixo x e y, para ficar mais claro. O eixo x eu vou fazer de roxo e o eixo y eu vou fazer de verde. Então, quais são as equações do eixo x? S igual a S0 mais VT. Só que, como eu estou falando do eixo x, é bom que eu referencie isso até com outras letras. Posso colocar SX, S0x, VX. Eu prefiro escrever a mesma equação, S igual a S0 mais VT, só que utilizando x. Tá bom? Tá, e no eixo y? No eixo y a gente tem o MRUV.
o MRV ele é composto de 3 equações. Na verdade, são 3 que a gente precisa recordar. A primeira é a função horária da velocidade, depois a função horária da posição e depois a equação de Torricelli. Só que agora, para todas elas, a gente está falando do eixo Y, todas. E no eixo Y, em vez de eu ter que fazer isso aqui, eu posso trocar tudo aqui por Y. Vy, V0y. A aceleração, no caso, é da gravidade. SY, que eu posso chamar de H. S0, posso colocar H0. V0y. Você precisa desbloquear seu iPhone. Aqui eu posso trocar por G. Aqui VY, V0y, 2G, H. Aí você fala, nossa, eu tenho que decorar essas todas? Não. Você pode voltar tudo isso e decorar somente as equações que eu falei. Vou colocar em parênteses aqui. S igual a S0 mais VT. I, V igual a V0 mais AT. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. E V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Contanto que você lembre que essas três últimas aqui, elas se referem ao eixo Y. Tá bom? Então, por exemplo, uma questão dessa, ela pode te perguntar, qual é o alcance da bola? Bom, o alcance, ele está perguntando a respeito do eixo X ou Y? O alcance é uma informação referente ao eixo X. Então, a gente vai utilizar, provavelmente, as equações do eixo X. Agora, se ele perguntar qual o tempo de queda? O tempo de queda é informação referente ao eixo Y, né? Depende da altura da queda. Qual é a altura do prédio? Eixo Y. Então, resumindo, o conteúdo ele vai se exaurir todo aqui. Tá bom? Vamos para as questões e depois eu volto para explicar de lançamento oblíquo. Essa lista aqui, eu coloquei uma questão, primeira, que ela já utiliza muitas coisas. De propósito, eu vou começar pelas outras questões, tá bom? Porque são questões teóricas. E aí, a gente, a partir da questão teórica, depois volta nessa que tem mais conta, enfim, e faz. Começar pela questão número 2. Em uma operação de resgate, uma carga é lançada por um helicóptero parado, de uma altura h, e cai no convés de uma embarcação naval, também parada, a uma velocidade de impacto v. Determine ou despreze a resistência do ar. Se o helicóptero estivesse movendo-se a uma velocidade horizontal vh, as acelerações da carga nas direções horizontal e vertical até atingir o convés serão respectivamente. Olha só. Então ele narrou duas histórias. A primeira história, helicóptero parado. E a segunda história, vamos colocar um helicóptero em movimento. Seguinte, ele perguntou as acelerações na horizontal e na vertical. Então, resumindo, na primeira situação, você tem uma situação de queda livre. Olha só, a carga é solta em cima do convés. E na segunda situação, você tem uma situação de lançamento horizontal. Então, agora o negócio vai cair assim. Ou mais para lá, né? Enfim. Tá. Pergunta, o tempo de queda depende da componente x? E a resposta é não. Então, o tempo de queda das duas vai ser o mesmo. Essa é a primeira coisa. Mas a questão está perguntando sobre as acelerações. Ele fala nessa ordem, horizontal e vertical. Você concorda comigo que na horizontal não haverá aceleração? Por quê? A gente considera que o helicóptero está se movendo com velocidade constante. Essa é uma questão que ela não refere, não diz isso explicitamente. Mas ela fala, se o helicóptero estivesse se movendo a uma velocidade VH, então a gente pode imaginar que é uma velocidade constante. Porque se não fosse, ele teria que mencionar o helicóptero se estivesse movendo com aceleração de tanto, ou então aumentando sua velocidade. Então, se o helicóptero está se movendo para a direita, para a esquerda, com a velocidade h constante, não tem aceleração no eixo horizontal. A aceleração é um componente relevante para a variação da velocidade. Então, não há aceleração no eixo horizontal. E no vertical? No vertical tem, porque conforme o tempo passa, a carga cai cada vez mais rápido, graças ao quê? À gravidade. E a gravidade, ela é constante para limites assim pequenos, né? Então, a aceleração da gravidade é a mesma, 10 metros por segundo lá em cima, 10 na metade, 10 lá embaixo. Então, as respostas dessa questão, a resposta, né, é nula e constante. Mas vamos lá. As alternativas nula e nula significa, se é nula na horizontal, então olha que doido.
Se você abandonasse um corpo em queda livre, aqui, ó, ele tinha que ficar parado. Porque não tem nada que puxe ele para baixo, não tem nada que faz a velocidade dele variar. Nula e constante é a alternativa correta. Nula e positiva crescente. Não, a aceleração não é crescente, senão a cada segundo que passasse, ele ia ter uma aceleração maior. 12, 15 metros por segundo ao quadrado, enfim. Então não acontece. D, constante diferente de zero. Então, não é constante a aceleração. Porque se a aceleração fosse constante, a velocidade seria progressiva, aumentando, né? E aí depois fala constante diferente de zero e a outra positiva crescente. Enfim, tá errado. Ok? Próxima. Um trem em alta velocidade desloca-se ao longo de um trecho retilíneo a uma velocidade constante de 108 km por hora. Um passageiro em repouso arremessa horizontalmente ao piso do vagão, de uma altura de 1 metro, na mesma direção e sentido do deslocamento do trem, uma bola de borracha que atinge esse piso a uma distância de 5 metros do ponto de arremesso. O intervalo de tempo em segundos que a bola leva para atingir o piso é cerca de... Olha que legal essa questão. Galera, o tempo de queda depende do que mesmo que eu falei? O tempo de queda depende somente da altura. Então, mesmo que ele tenha arremessado a bola aqui, ó. Então, vamos desenhar lá, pessoa. Que ela arremessou a bola para lá assim, e ela caiu aqui a 5 metros. Ele quer uma informação referente à altura, né? Referente ao tempo de queda. Ah, mas qual foi a quantidade de metros? Por exemplo, aqui ele fala um 108 aqui para te confundir, né? Nada disso é relevante. O tempo de queda só depende da altura. Tá, então vamos lá. Agora eu quero uma informação referente ao eixo Y. Eu tenho que usar alguma dessas equações aqui. Qual dessas aqui vai resolver o meu problema? Bom, eu preciso encontrar o tempo. Então, a equação número 4 não vai me fornecer o tempo. Então, eu preciso ou dessa ou dessa. E aí você faz a seguinte análise. Eu tenho informações para resolver a questão com a equação 2? Vamos lá, eu sei a velocidade final da bola? Não sei. Então, aqui eu teria duas incógnitas, essa e essa. Então, essa aqui não vai resolver. Sobrou a equação número 2, que eu já vou colocar aqui, porque a gente vai ver que tem tudo para ela, né? Eu vou fazer questão de colocar naquela forma antiga. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Qual é o espaço percorrido pela bola? Uma coisa que vocês costumam falar. Professor, o espaço inicial aí é 1 metro. E aí, a velocidade é 0, nananana, e a aceleração é 10. Só que o seguinte, eu gosto de resolver as questões fazendo da seguinte maneira. Vou te explicar como que eu penso. Você pode falar que a posição inicial é 1 metro? Pode. Está correto? Está correto. Só que, se você falar que aqui é 0 metros e aqui é 1 metro, você está definindo que tudo que for para cá é positivo. Logo, a gravidade estaria no sentido oposto ao sentido positivo. Então, a gravidade teria que ser negativa. Então, se você adota esse sistema de coordenadas, você tem que seguir com ele até o fim. E é mais confuso. Como que eu penso? Eu penso o seguinte, qual foi o espaço percorrido? E a pergunta é, a aceleração ajudou ou atrapalhou? Só isso. Por exemplo, aqui na posição final, ao invés de eu colocar 0 metros, que é realmente a posição final no sentido das coordenadas, eu gosto de falar que o espaço percorrido foi 1 metro. Então, S menos S0, 1 metro. Velocidade inicial no eixo Y, 0. Isso é uma condição para o lançamento horizontal. 0 vezes t é 0. E a aceleração da gravidade? Nesse movimento, ela ajuda o movimento ou atrapalha? Ajuda, então eu vou colocar aqui 10t ao quadrado sobre 2. 10 dividido por 2 simplifica, dá 5. Passa o 5 dividindo, t ao quadrado igual a 1 sobre 5, que dá 0,2. Então, o t vai ser a raiz de 0,2. Aí você fala, tá, como que eu faço isso? Seguinte, você tem alternativas aqui. A raiz de 0,2 pode ser 0,2? Não. A raiz de 0,2 pode ser 0,05? Não, porque 0,05 você faz rapidinho, dá 0,025. Então não dá. Pode ser 1? Não. 1 ao quadrado dá 1. 1,2 vai dar um número maior ainda. Só sobrou uma alternativa. Se você pegar esse número aqui e elevar ao quadrado, você vai ver que vai dar um pouquinho mais que isso aqui. Então essa é a resposta, o tempo que leva para chegar no chão é isso aí. Tá bom? Professor, eu posso fazer a equação de Torricelli, encontrar a velocidade final e jogar na equação número 2? Posso. Pode também, mas dá mais trabalho. Próximo. Um experimento muito comum em museus de ciência é o chamado trem da inércia. Neste experimento, um pequeno trem se move com velocidade constante de módulo VT em um trilho horizontal e retilíneo.
Em um dado instante, uma pequena esfera de metal é lançada para cima através de um tubo com velocidade de módulo VE. Desprezando a resistência do ar e o atrito da esfera com o tubo e considerando o solo como referencial, assinale a alternativa correta. O que é isso primeiro, né? Deixa eu falar assim, o que é o trem da inércia. É um trenzinho que está andando numa reta, e aí ele tem uma velocidade num eixo constante, e aí em determinado momento você lança uma bolinha para cima. Só que a bolinha não vai desenvolver um movimento vertical. Por quê? Vai ser uma composição de movimentos. Então agora eu vou pausar aqui para te mostrar o outro lançamento, que é o que a gente chama de lançamento o quê? Oblíquo. O lançamento oblíquo, a característica dele é que ele não tem nem o eixo x como velocidade inicial com zero, nem o eixo y. Então ele vai ter uma composição de movimentos assim. Se eu somar esses dois vetores, eu vou ter uma trajetória assim. Então, o que acontece quando o trenzinho está vindo para cá e lança a bola para cima? A trajetória da bolinha é essa aqui. E aí a bolinha cai de novo dentro do trem, né? Essa é a graça do trem da inércia. No lançamento oblíquo, você agora tem uma outra situação, que é, continua sendo um MRU, ou o eixo X no MRU. Continua o eixo Y sendo um MRUV. Só que agora a velocidade inicial no eixo Y não é zero. A velocidade no eixo Y não é zero e ela começa. E aí, conforme vai subindo, vai subir até esse ponto aqui, que é o ponto que a gente chama de altura máxima. Neste ponto, a velocidade no eixo X continua constante, só que no eixo Y ela vale zero. Opa! E aí ela vai diminuindo, diminuindo, para e começa a acelerar de novo. Então, quando passa daqui, ela começa a acelerar para baixo. Ela começa a acelerar graças a quem? Graças à gravidade, que é constante para baixo. Tá bom? Tá, então vamos lá. O trem da inércia. Vamos olhar quais são suas alternativas. A trajetória da esfera é vertical em toda sua extensão. Errado. A trajetória é, em toda sua extensão, um movimento parabólico. B. Enquanto a trajetória da esfera é vertical, enquanto está dentro do tubo, e é parabólica fora do tubo. Está errada essa questão. Por quê? Não é uma parábola somente fora do tubo. Mesmo dentro do tubo, ela é uma parábola. Você fala, mas vai ser uma parábola que está presa, não consegue. Mas o movimento ele é parabólico. A gente pode tentar imaginar isso exagerando, colocando um tubo bem grande, que aí daria para ver claramente que a trajetória da bola não é para cima, ela é assim, dentro do tubo. C. A altura máxima que a esfera alcança depende do valor de Vt. Bom, o t aqui é a velocidade constante no eixo x. Então, a altura máxima vai depender do eixo x? Não. Para quaisquer valores de Vt e Ve, se a esfera sair do tubo, ela sempre retornará e entrará no tubo. Certo. Porque qual a condição para ela entrar de volta no tubo? É que ela faça um movimento constante nos dois eixos. Constante não, constante no eixo x. E no eixo y, ela demora ao mesmo tempo subindo e ao mesmo tempo descendo. Porque aí o carrinho vai andar ao mesmo tempo aqui e cai de volta. E, se o valor de Vt for alto e a esfera sair do tubo, ela cairá fora do tubo. Só se você tiver algum tipo de variação nessa velocidade, na velocidade do x. Que seria, por exemplo, um vento. Né? Se você estiver andando de carro e jogar uma bola para cima, ela não vai cair na sua mão de volta por conta do vento. Se tivesse no vácuo, teria certo. Então, isso aqui está errado. 5. Dois projéteis A e B são lançados simultaneamente do solo. O projétil A é lançado na vertical e o B lançado obliquamente com ângulo θ em relação à horizontal. Despreza a resistência do ar. Considerando-se que a velocidade inicial de lançamento do projétil A é igual à componente vertical da velocidade inicial do projétil B, seguinte, então ele está te falando que o VY é igual para os dois. Então, ele tem, vamos colocar até um valor, um VY, não, vamos fazer assim, VY, 1. E esse aqui eu tenho um lançamento oblíquo, mas que eu tenho um V2Y, VY2, e eu tenho um VX aqui 2. E a trajetória vai ser essa aqui, né?
esse VY1 igual a VY2. Logo, eu já posso afirmar, sem ler os itens, que a altura máxima vai ser a mesma. Não, perdão, que a altura máxima não vai ser a mesma, porque depende do... Aliás, a altura máxima vai ser a mesma, posso afirmar isso sim. A altura que os dois chegam vai ser igual, porque a altura só depende do eixo Y, e é igual, né, as duas, então VY1 igual a VY2. Tá. Os dois projéteis alcançam a mesma altura máxima. Perfeito, eu falei isso sem nem ler as alternativas, certo? O projétil A lançado verticalmente chega ao solo antes que o B. O tempo que demora para subir e para descer só vai depender do Y. Se eles têm o mesmo valor nos dois, então o tempo é o mesmo. Os projéteis chegam simultaneamente ao solo após o lançamento. Ok, certo. A velocidade dos projéteis A e B na altura máxima, ambas são nulas. Somente uma é nula. Qual? A do projétil A. Porque aqui, realmente, o VY vai ser zero. O VY vai ser zero. E aqui também, o VY lá em cima vai ser zero. Só que a diferença é que aqui eu não tenho nenhuma componente outra de velocidade. E aqui eu continuo tendo Vx. Então, não é nulo no lançamento oblíquo. Então, tá errado essa. Então, alternativa certa, 1 e 3. Perdão, é isso mesmo, 1 e 3. Faltou a primeira, né? Que eu enrolei, fiz um drama para fazer. Mas vamos lá. Os simuladores são facilitadores no processo de ensino-aprendizagem, uma vez que promovem mais interação, deixando as aulas mais dinâmicas. Baseando-se nessa ideia, um professor de física deixa uma atividade para seus alunos sobre o lançamento horizontal de projétil para ser realizada no simulador PET. O objetivo da atividade é que uma esfera de massa 1 kg seja lançada horizontalmente a 3,2 metros de altura e atinja o alvo localizado no chão a 12 metros da base de lançamento, como mostra a figura a seguir. Considerando g igual a 10, desprezando todas as formas de atrito para que a esfera acerte o alvo, qual deve ser o valor da velocidade inicial de lançamento? Olha só, ele está te dando informações dos dois eixos. Então, ele falou aqui que é 3,2 e aqui ele falou que é 12. Ele quer saber a velocidade inicial. Só que no lançamento horizontal, você concorda que a velocidade inicial é o Vx? Então, ele quer saber o Vx, ele quer saber a informação do eixo x. Qual a equação que a gente usa para o eixo x mesmo? S igual a S0 mais Vxt. O espaço é 12, o espaço inicial é 0, o Vxt eu não sei e nem o tempo. Então, para essa questão estar resolvida, eu só preciso calcular o quê? O tempo. Calculando o tempo que ela demora para sair daqui e chegar até aqui, é o mesmo tempo que ela demoraria para cair em queda livre. Então, eu tenho que calcular o tempo de queda. E aí, o exercício está resolvido. O tempo é uma variável que depende do eixo y. Então, vamos lá. Qual dessas aqui vai me fornecer o tempo? Bom, a de Torricelli não vai, porque não tem tempo. Essa aqui iria, se eu soubesse a velocidade final, mas não sei. Então, a gente recorre a essa equação aqui. Vamos colocar lá, então, para calcular o tempo. S igual a S0 mais V0t mais até ao quadrado sobre 2. Eu vou fazer da mesma forma que eu fiz a outra, tá bom? O espaço percorrido no eixo y é 3,2. A velocidade inicial é 0, porque é uma queda livre no eixo y, né? A aceleração 10, t ao quadrado sobre 2. Corta 10 com 2, fica 5. Passo 5 dividindo, t ao quadrado igual a 3,2 sobre 5. Isso aqui, se você não sabe fazer, é só multiplicar o número de cima por 2. Quanto que é 3,2 vezes 2? 6,4. Aí você anda com a vírgula. Então, t ao quadrado é 0,64. Então, t é raiz de 0,64. Vou fazer um parênteses aqui com vocês, bem breve, de algo que é relevante. Quando você tem que fazer a raiz quadrada de um número pequeno, vamos lá, vamos começar. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 1, 1. Você percebe que quando o número é maior do que 1, a raiz dele é menor do que ele. Aqui, a raiz é igual. Quando você passa a fazer raiz quadrada de números menores do que 1, a raiz quadrada do número vai ser maior do que o próprio número que está dentro da raiz. Então, por exemplo, raiz quadrada de 0,25. Isso aqui dá 0,5. Se você analisar o número de dentro, 0,5 é maior que 0,25. Então, esse número raiz de 0,64 vai ser 0,8. Então, o tempo de queda é 0,8 segundos.
Agora que eu tenho tempo, eu volto aqui em cima e o problema acabou. 12 igual a Vx vezes 0,8. Passa dividindo, Vx é igual a 12 sobre 0,8, que é a mesma coisa que 120 sobre 8, que é a mesma coisa que 60 sobre 4, 30 sobre 2, 15 metros por segundo. Letra E. Beleza? Pessoal, então esse aqui é a nossa revisão do conteúdo. Eu vou anexar para vocês todo esse documento aqui e vou pedir um favor. Queria pedir que vocês mandassem esse vídeo aqui no grupo da sala de vocês, nos grupos de modo geral, tá bom? Então é isso. Estou à disposição para tirar dúvidas. Eu vou colocar o meu e-mail aqui também, ó. Caso você tenha dúvidas para a prova, eu sei que a prova é em breve, mas se você tiver dúvidas, o meu e-mail é esse aqui. Pode mandar no meu e-mail pessoal mesmo, gabrielbarretofis@gmail.com. Ok? Então, um forte abraço para vocês, bons estudos, aproveitem, até mais, tchauzinho.